Meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos continuar com o nosso devocional. Eu estou na praia hoje, tá um solzão lindo lá fora, mas eu parei aqui para gravar o devocional para vocês. E hoje é João 17. Lembrando, gente, já de compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal, acionar o sininho e deixar seu comentário ali embaixo, porque isso é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo de valor e entregar para mais pessoas. Assim você vai estar evangelizando outras pessoas e não te custa nada, absolutamente nada. Então vamos transbordar para a vida de outras pessoas, assim como muitas vezes o devocional aqui trouxe alento, né, paz, tranquilidade, uma resposta para muitos de vocês, como eu leio nos comentários. Assim, você fazendo isso, você vai estar levando essa palavra para outras pessoas também, para que elas também recebam, né, esse alívio na alma, essa transformação que tem acontecido na vida de tantos, porque a palavra de Deus transforma. A Bíblia fala que ela não volta vazia, que a palavra de Deus não volta vazia, assim como a chuva que cai do céu e não volta para lá, mas ela vem para cumprir o que ela tem para fazer aqui, né, que é dar vida para as plantações. Se não fosse a chuva, nós não teríamos alimento, não teríamos vida, não teríamos nada, né? Assim a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia, mas ela dá frutos e frutos que permanecem. Então vamos espalhar a palavra de Deus o máximo que a gente puder, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje é João 17. Tô lendo, para quem tá chegando agora, é a versão NVI, Nova Versão Internacional. E se você quiser acompanhar na mesma versão, você encontra na Amazon ou, né, em algum outro site de venda ou em livrarias gospel, tá bom? Jesus ora por si mesmo, versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Chegou a hora, ele está dizendo aqui da crucificação dele, né? Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Gente, olha que lindo que ele fala aqui. Eu te glorifiquei na terra. E é algo para a gente pensar se a nossa vida, né, ela tem sido usada para glorificar o nome de Deus. Eu sempre oro e falo: Senhor, usa tudo que eu sou, tudo que eu tenho, Deus, meus bens, tudo que eu tenho e tudo que eu sou, para glorificar o teu nome aqui na terra. Porque no final de tudo, gente, é só isso que vai contar, entendeu? Nós vamos chegar diante de Deus naquele último dia e nós vamos apresentar para Ele os frutos que nós demos, né? O que eu fiz aqui na terra que glorificou o nome de Deus? Nós somos cristãos. Cristão significa pequenos cristos, ou seja, aqueles que imitam Jesus, que fazem o que Jesus fazia. E Jesus viveu aqui para glorificar o nome do Pai. Então a gente tem que pensar nas nossas atitudes, nos nossos atos, nas nossas decisões, escolhas, em tudo que a gente é e tudo que a gente tem, se nós estamos usando a nossa vida para glorificar o nome de Deus, né? É para isso que nós estamos aqui. E a recompensa vem, gente, sempre vem. Vem aqui na terra e vem depois para a vida eterna. E aqui Jesus fala no versículo 5, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Imagina, gente, antes de Jesus vir para a terra, ele estava lá com Deus. Imagina viver no paraíso, junto com Deus. E imagina, tipo assim, o nível que era aquilo, entendeu? É a mesma coisa, tipo, claro que não é a mesma coisa, mas se assemelha a pessoas que já viveram uma vida no luxo, uma vida riquíssima e depois perderam o que tinham e tiveram que se acostumar com... Eu tive um amigo na adolescência e ele era, tipo assim, um dos amigos mais ricos da turma, assim, ele tinha muito dinheiro mesmo. E o pai dele é que controlava todas as empresas, os negócios, né?
ele, a mãe, os irmãos, tudo não tinham, né, conhecimento, nem se interessavam por isso, só queriam curtir e torrar e viver. E aconteceu que o pai morreu e ninguém sabia administrar nada. Então o dinheiro dele só foi, tipo, né, diminuindo cada vez mais. E eles que estavam acostumados a viver num padrão de vida altíssimo, eles tinham que descer aquele padrão a cada dia. E aquilo, assim, foi insuportável pro meu amigo. E ele acabou praticamente se suicidando, né? Porque ele não suportou. Ele foi tomando tantas coisas que faziam mal pro corpo dele e ele acabou morrendo. Coisas de academia, bombas e muita coisa, até que deu falência de órgãos e ele acabou falecendo. Então foi assim, tipo, foi um suicídio que ele foi cometendo, né? Aos poucos, de uma forma diferente, mas foi porque ele não suportava mais aquela angústia de ter perdido, né, ter sido acostumado a viver num padrão de luxo, de riqueza, e depois ter que viver um outro padrão, uma outra realidade que era terrível para ele, que era, né, quem sai do nada e começa a crescer na vida e viver, né, e experimentar as coisas boas, experimentar o luxo, experimentar acessos, riquezas, é uma coisa. Agora imagina quem já viveu lá e depois ter que se acostumar com um padrão que muito aquém daquilo que ele vivia. Então, por que eu tô falando isso? Porque imagina o padrão que Jesus vivia, gente. Imagina em toda a sua glória, no céu. A gente não consegue nem imaginar o nível da riqueza, da beleza. Se aqui na terra, que nem eu tô aqui na praia, tô em Jericoacoara agora, aqui no Ceará, no meu Ceará que eu amo esse Nordeste, eu me sinto nordestina, gente. Eu amo Nordeste, eu sou paranaense, mas gente, é demais, eu amo demais aqui. E eu fico olhando para essa beleza, para essa imensidão, o mar, o pôr do sol, a areia, tudo. Eu falo, meu Deus, quanta coisa linda que Deus criou pra gente, sabe? Quanto amor, gente. Tipo, eu fico pensando também a variedade de frutas que ele criou. Ele até tava falando com a minha amiga, eu falei, ele podia ter criado só uma fruta, ó, vou criar só a banana, só a laranja e tá bom. E, gente, tipo, eu chego aqui, tem frutas que não tem no Paraná, né? No Paraná, cajamanga, um monte de coisas que tem aqui que não tem lá. Então, assim, que variedade de frutas, de comida, de tudo que ele criou pra gente, pra todos os gostos, todos os paladares. Olha o quanto Deus mima a gente, sabe? Eu vejo o mimo de Deus, assim, nas pequenas coisas. Então, assim, se aqui já é lindo, se aqui, né, como eu já viajei boa parte do mundo, sei lá, 50 e poucos países, não sei, não contei mais. E eu já vi tanta coisa linda, tanta beleza, tanta riqueza, tanta coisa, sabe? Riqueza de beleza natural, assim, de coisas que Deus criou e de coisas que Deus deu, sabedoria, inteligência para o homem para criar também, assim, da gente ficar de boca aberta com tanta beleza. E eu fico pensando, como que é no céu, gente? Como que é no céu? Então, por que eu contei a história desse meu amigo que não suportou, né, deixar daquela vida de glamour que ele vivia para viver uma vida muito diferenciada, muito diferente daquilo que ele estava acostumado, ele não suportou. Agora imagina Jesus que vivia no céu, imagina a glória dele lá, ele vivia e do lado do pai, juntinho com o pai. Imagina, gente, ele deixar tudo para vir para cá, para esse mundinho de terceira dimensão e, cara, por amor a gente, é muito amor, por amor a nós que não merecíamos nada disso, entendeu? É muito amor, então ele largou tudo para vir para cá, sendo Deus, para habitar num corpo de carne. Ele não sabia o que era isso, mas habitou num corpo de carne, ou seja, passou por todas as dores, a Bíblia fala por todas as tentações, que em tudo ele foi tentado, porém não pecou. Então ele foi tentado assim como nós temos tentações, passamos por tentações, mas ele não caiu em nenhuma, entende? Então, assim, eu fico pensando, caraca, ele largou toda aquela glória pra vir pra cá e pra nascer na pobreza, tipo assim, numa manjedoura, no meio dos animais, pra, né, crescer em Nazaré. Nazaré era considerado uma periferia, gente, sabe? Uma periferia das piores, assim, das mais desprezíveis pelo povo judeu. Tanto que quando falaram para Natanael de Jesus, ele falou, mas
pode vir alguma coisa boa falaram de Jesus, ele, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É como se ele dissesse, mas pode vir alguma coisa boa daquela favela, daquela periferia, daquela... E o Rei dos Reis veio de uma periferia. Por isso que falam Jesus o Nazareno, Jesus de Nazaré, porque Nazaré era muito pobre, Nazaré, sabe? Eu estive lá onde Jesus morou, com José, né, com seu pai, que era carpinteiro, o pai que representava seu pai biológico aqui na Terra, né? E eu estive lá onde ele trabalhava com José na carpintaria, onde descia pro quarto dele, só que eles não deixam descer, né? Tá barrado para descer, mas assim, no lugar lá onde eles trabalhavam, tudo na casa, dá pra entrar, lá em Israel. E é muito surreal ir para lá e viver tudo isso, sabe? Ver onde ele pisou, onde ele morou, onde ele esteve. E tudo comprovado, né, gente? É cientificamente comprovado tudo isso. Então, assim, é surreal saber que ele deixou toda a sua glória para vir viver essa simplicidade aqui, para ser humilhado, né, pelas pessoas, ser cuspido, ser batido, crucificado, o povo tirando sarro dele, tipo, você é o rei dos judeus, então, né, porque ele falava, mas meu reino não é desse mundo, porque Jesus, ele, tipo, não era o dinheiro desse mundo, as riquezas desse mundo, a glória desse mundo, o reino dele é o reino de Deus, o reino dos céus, né, e era o que o povo não entendia, principalmente os fariseus, os religiosos que o crucificaram, o mataram por inveja. Aí, versículo 6, Jesus ora por seus discípulos. Ó, gente, que é barulho, assim, é barulho de helicóptero, barulho de música, é isso que eu tô aqui dentro do apartamento, né, do hotel. Versículo 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Olha que lindo, Jesus intercede por nós, entendeu? Porque ele veio para aqueles que já foram, para aqueles que estavam e para aqueles que nasceriam ainda, ou seja, nós. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Olha que lindo. É tipo assim, Pai, eu tô voltando aí pro Senhor, só que eles vão ficar aqui nesse mundo. Então eu te peço, protege-os e que eles sejam um, assim como eu e você, assim como eu e o Senhor somos um. Então olha o que Jesus fala, gente, sobre a união, sobre a gente se amar, sobre a gente ser um, a gente se proteger, a gente se defender uns aos outros. Sabe, eu acho tão triste, gente, tão triste quando eu vejo na internet pessoas atacando outras pessoas, mulheres diminuindo outras mulheres, atacando outras mulheres, em vez de, sabe, uma proteger a outra, uma amar a outra. Eu fico triste quando eu vejo essa inveja que, né, mulher é muito pior do que homem nesse sentido, assim, homem eu não vejo tanto, mas claro que existe, mas assim, muitas mulheres têm inveja de outras mulheres, pessoas na igreja têm inveja do ministério do outro. Meu Deus do céu, eu fico pensando, nossa, Deus vendo isso, sabe, Jesus, tipo assim, caraca, cara, tipo, é muito surreal, e pessoas que se dizem cristãs, não tô falando de gente do mundo não, tô falando de gente cristã. E aí Jesus fala aqui que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. E Jesus falou assim, gente, tem outro versículo que Jesus fala assim, nisso o mundo saberá que vocês são meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. A única maneira do mundo ver que nós somos discípulos de Cristo é quando eles verem em nós o amor uns pelos outros, o amor pelas outras pessoas. Sem amor é impossível ser cristão verdadeiro. É impossível, gente. Muita gente, mas muita gente. Hoje até virou modinha, né? Eu moro em Alphaville hoje, já faz 5 anos, quase 5 anos já que eu moro lá.
E eu vejo assim, é claro, tem cristãos verdadeiros, muito verdadeiros, e eu vejo assim o quanto virou modinha também dizer que é cristão, e até mesmo ir na igreja, mas no dia a dia não ter uma vida com Deus, né? Não tem nada, tipo assim, vive totalmente o oposto do que a Bíblia fala. Mas hoje é status, né, dizer que é cristão, falar de Jesus, falar de Deus nas redes sociais, na internet. E a gente tem que, né, tipo, saber filtrar. Como uma amiga minha fala, nem tudo que reluz é ouro. Então, assim, na minha época, era o maior mico quando eu me converti, né, com 18 aninhos lá. Era o maior mico, nossa, era tipo uma vergonha ser cristão. Ser evangélico também, meu Deus do céu. Eu lembro que quando eu me converti, meus amigos falavam, ah não, você não vai. Eles tentavam me pegar e levar pra festa de novo e tudo. E eu falava, gente, eu não sinto mais vontade disso, não é mais meu mundo. Ah, não, Mari, pelo amor de Deus, esse negócio aí de ser cristã, de não sei o quê, de ir pra igreja, de seguir Cristo, não sei o que lá, isso aí é pra coisa de velho. Pra quem já fez de tudo na vida, depois quando você tiver velhinha, não tiver mais nada pra fazer, que você já curtiu tudo, aí você vai pra igreja, aí você vai servir Jesus. E eu falei, gente, você não vai perder sua vida, não vai estragar sua vida agora, não. E, gente, eu falei, meu Deus, eles acham que servir Jesus é perder a vida. Agora que eu ganhei a vida, agora que eu descobri o que é a vida, agora que eu vivia faminta, sedenta, e eu conheci Jesus e essa fome, essa sede foi saciada, sabe? Então, assim, mas é isso que as pessoas de fora pensam, né? Que é perder a vida. Isso na minha época era vergonha, era mó mico, assim. Hoje não, hoje é status até. Só que a gente tem que ver se está vivendo realmente o verdadeiro cristianismo. Se está vivendo a palavra. E como que eu vou saber? Conhecendo a palavra. Não tem como, né? Assim como eu falo da gente acessar o nosso testamento, aquilo que é nossa herança que Deus nos deixou, somente através do conhecimento da palavra, que eu vou sabendo quais são as promessas de Deus para mim e o que eu posso acessar. Como ontem eu falei nos stories, no Instagram, tipo, né, sobre o que Deus tem pra gente, como que Deus vê a gente, como valentes, como, sabe, poderosos guerreiros, como ele falou para Gideão, porque ele sabe o que ele colocou em nós. Mas à medida que eu só vou poder acessar e tomar posse disso, à medida que eu conhecer, não tem como eu me apossar de uma herança, não tem como eu acessar uma herança que é a minha se eu não tiver o conhecimento dessa herança. E assim, da mesma forma também, como que eu vou saber se eu estou seguindo o cristianismo verdadeiro, sendo uma verdadeira cristã? Conhecendo a palavra. Então, Jesus falou assim, nisso, o mundo saberá que vocês são meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Então, gente, é fácil saber. Se não tiver amor, não tem cristianismo. É impossível. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que, se eu fizesse tudo isso, e se não tivesse amor, nada disso valeria. Então, olha só, você pensa, mas ele desse todos os bens aos pobres? Só que Deus olha a intenção do coração. Então, muita gente faz caridade, muita gente faz bondade. Para quê? Algumas pessoas fazem isso porque elas sentem que elas só são amadas se elas forem úteis. Elas fazem isso para elas serem aceitas. Algumas fazem por status, algumas fazem para aparecer, algumas fazem para receber glória de homens e algumas fazem porque realmente tem amor no coração. E são essas que têm a recompensa, porque Jesus vê as nossas intenções. Nossa, aquela pessoa parece tão bonzinha, ajuda todo mundo, mas Deus vê a intenção. Com que intenção ela está ajudando? Então a Bíblia fala, se não tiver amor, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado. Olha isso, gente. Se não tiver amor, nada disso valeria. Então não adianta, não tem como enganar Deus, entendeu? Então cuide, gente, pelo amor de Deus, vocês que são cristãos, se você vê alguém na internet, né, você vê um post lá, alguma coisa que você não concorda, simplesmente saia. Deixe de seguir aquela pessoa se não tem a ver com você, com os teus princípios, com os teus valores, né? Simplesmente deixe de seguir. Ou, de repente, é uma postagem isolada que a pessoa fez, todo o resto do conteúdo dela é um conteúdo bom. E sei lá, de repente, por algum motivo ela postou algo que você não concorda. Cuide também para você não ser ingrato, sabe? Como esses tempos eu vi
uma influenciadora que agrega muito valor, assim, pra vida das pessoas, muito mesmo, sabe? E aí ela postou algo lá que muitas pessoas discordaram daquele post. Aí eu vi assim, sabe, fui dando uma olhada nos comentários, a ingratidão das pessoas, cara. Estavam ali chupinzando, sugando a energia dela, os conteúdos dela, aprendendo, sendo edificados, tudo. E num erro que a pessoa comete, os fariseus são os primeiros a atacarem pedras. E o triste é que pessoas que se dizem cristãs, sabe? Isso não tem nada de cristão, nada. Porque eu olhei aquilo, eu não deixei de segui-la de jeito nenhum. E falei, caramba, ela já me agregou tanto valor, já aprendi tanta coisa legal com ela. Agora, porque ela fez algo que eu discordo, eu vou descartar ela como um objeto que já não me serve mais? E quanto à gratidão, onde que fica a gratidão? De tudo aquilo que eu já aprendi de bom com ela, de tudo aquilo que ela já me ajudou, entendeu? Então, cuidado, gente. Se você semeia ingratidão, você vai colher ingratidão. E lembre-se de tudo que você planta, você vai colher multiplicado. Então, você não colhe só naquela proporção do que você plantou. Você colhe multiplicado. E isso serve para as coisas boas também. Quando você faz o bem a alguém, quando você ajuda alguém, quando você semeia na vida de alguém, esse bem que você fez, ele vai voltar para você multiplicado. Porque uma semente que você planta, ela nunca vai crescer outra semente. Ela vai nascer uma árvore. Dessa árvore, ela vai dar frutos, muitos frutos. Então, imagina, de uma semente vem muitos e muitos e muitos frutos daquilo ali. Vira uma árvore que é frutos, frutos, frutos. Assim é a lei da semeadura, né? A lei da semeadura é universal. É só você olhar para a natureza, é a lei de Deus, é o que a Bíblia toda fala. Aquilo que vocês plantarem, vocês também colherão. Aquilo que vocês semearem é o que vocês vão colher. Então, cuida com o que você planta, entendeu? Nunca, nunca. Gente, vocês nunca vão ver o comentário eu descendo a ripa em alguém, em algum influenciador, em alguma coisa assim, se eu não concordo com aquilo que a pessoa falou, se tá, tipo, fora dos meus princípios, se a pessoa começa a entrar muito fora daquilo que são os meus princípios, os meus valores, tipo assim, são muitas coisas, eu não vou, tipo, por causa de um post isolado, por causa de uma coisa ou duas isolada, sabe, porque atira a primeira pedra que não tem erro. Entendeu? Ah, você não erra, você nunca errou, você nunca falhou, você nunca saiu da linha, nunca cometeu nada. Então atira a primeira pedra. Mas não existe. Todos nós falhamos, todos nós já saímos da linha, todos nós já pisamos na bola, todos nós já decepcionamos a Deus e às vezes continuamos a decepcionar em algumas coisas, às vezes nem querendo. Quando a gente vê, a gente fez e fala, tipo, puxa, Deus, me perdoe, o que eu fui fazer? Mas fez. Então, quem é a gente para julgar os outros e querer perfeição dos outros se nem a gente é perfeito? Né? Nós somos hipócritas quando fazemos isso. Então, cuidado, não semeie o mal. Um comentário que você deixa maldoso na internet ou de julgamento, você está semeando o mal. E esse mal volta multiplicado para você. Pessoas, depois você não sabe por que você está sofrendo isso, por que está passando por aquilo, Gente, a nossa vida no agora é resultado das nossas escolhas de ontem, entende? É resultado das escolhas de ontem, mesmo de coisas que você nem lembra, de coisas que você plantou há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, pode demorar o tempo que for, mas a colheita vem. Se você está vivendo coisas boas, são frutos do que você plantou também, né? Então, se você plantou coisas ruins e você ainda está colhendo essas coisas ruins, decida a partir de hoje. Você está ouvindo essa palavra hoje? A partir de hoje, termina a minha plantação de coisas ruins. Tudo bem que ainda tem um tempo de colheita daquelas coisas ruins que foram plantadas lá atrás. Mas se você decidir hoje a começar a plantar coisas boas, daqui a pouco vai terminar aquela colheita ruim do passado e vai começar a vir a colheita daquilo que você começou a plantar hoje. Entendeu? Então pensa no teu futuro, isso é questão de inteligência. Pensa em cada coisinha, em cada detalhe que você planta, sabe? Gente, é um troco que você fica, por exemplo, parece bizarro dizer isso, porque isso é o óbvio, né? Não precisa ser cristão, não precisa ser nada, apenas ter caráter. Mas, por exemplo, se você vai a uma loja, a um supermercado, alguma coisa, alguém te dá um troco a mais, um dinheiro a mais. Você vê aquilo e você não, ó, isso daqui não é meu não, ó, você entregou a mais. E você não devolve. Imagina o tanto de dinheiro que você vai perder lá na frente. E aí você não entende por quê. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Que não sei o quê. E você nem tem ideia de que foi aquilo que você fez lá atrás. Por isso, aquilo que você pode consertar, volte lá e conserte.
Aquilo que não tem como consertar, já faz tantos anos, você não sabe nem como encontrar a pessoa, como encontrar não sei o que lá. Dobra teu joelho, vai pro teu quarto, dobra teu joelho e confessa isso para Deus e pede perdão. A Bíblia fala que aqueles que confessam os seus pecados alcançarão misericórdia, mas aqueles que escondem não prosperarão. Então, e não tem como esconder de Deus mesmo, é pura ilusão achar que vai esconder. Tomando água. Então, vai e confessa, Senhor, tenta lembrar tudo. O que você tem aberto, o que tem brechas na tua vida que não foram consertadas. Aquilo que tem como você consertar, volta atrás, conserta, fecha a brecha. O que não tem, você pega e escreve tudo, fala, Espírito Santo, me ajuda a lembrar de tudo. Aí você escreve, entra no teu quarto, apresenta isso para Deus e fala coisa por coisa. Senhor, eu quero te pedir perdão por isso, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo. Senhor, restitua aquela pessoa que eu defraudei de alguma forma. E sabe, e aquilo que eu não me lembro também, aquilo que é inconsciente, me perdoe, coisas que eu nem me lembro, traga a minha memória, traga à luz aquilo que eu não vejo, né, sobre mim mesmo, e confessa para Deus, né, e aí você vai alcançar misericórdia, e cuida a partir de agora daquilo que você planta, seja uma palavra, seja um gesto, seja uma atitude, o que for, gente. Então, semeie coisas boas, não semeie, sabe, eu tô aqui na praia, tô com uma amiga minha aqui, e a gente, né, durante o dia a gente vai na praia, faz caminhada, à noite a gente sai pra ir jantar num restaurante. Meu Deus, e nós ficamos horrorizadas, assim, tipo, meu pai do céu. Sabe, a gente andando na rua, assim, ou tá num restaurante mesmo, homens casados, quando a gente vê o homem casado olhando pra gente, com a esposa do lado. Ou sabe, tipo, o cara coloca a mulher pra ir caminhando na frente, ele vai atrás dela pra ir olhando pra outras mulheres. Eu falei, meu Deus, que nojo, cara, que, tipo, sabe? Meu, ninguém é obrigado a estar casado, você não quer, tipo assim, você quer... A pessoa quer só aprontar, não case, não sacaneie outra pessoa, entendeu? Eu fico olhando isso me embrulha o estômago, assim, é nojento. Claro que tem mulheres que também fazem isso, né? Mas, assim, a pessoa tá plantando algo pra vida dela mesmo, acha que tá enganando a outra pessoa, na verdade tá enganando a si mesmo, tá plantando, porque a Bíblia fala que aquele que faz algo pro outro tá fazendo pra si mesmo. Tanto bem, se você faz o bem pro outro, você tá fazendo o bem pra você mesmo. Se você faz o mal pro outro, você tá fazendo pra si mesmo. Porque a Bíblia fala que aquele que cava uma cova pro outro, ele mesmo cairá nessa cova. Ou seja, aquilo que a pessoa faz de mal pro outro, ela mesma vai cair naquele mal que ela tá fazendo pro outro. O outro pode até cair, mas essa pessoa vai cair também. Então, gente, é tempo de conserto, é tempo de alinhamento, é tempo de colocar a casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. E casa, eu não tô falando só da sua casa material, né? Tô falando da sua casa, é a sua vida, o seu templo, né? Você, tudo, entendeu? Pede pro Espírito Santo te trazer a memória, confesse a Deus e deixa Ele te limpar. E começa do zero, hoje. A partir de hoje, eu vou só plantar coisas boas. Escreve aqui embaixo nos comentários, a partir de hoje eu decido plantar somente coisas boas. E pede pro Espírito Santo te lembrar o tempo todo. Fala, Espírito Santo, se eu for fazer alguma coisa errada ou que desagrada o Senhor, tipo, grita dentro de mim, tipo, não! Ou, tipo, acende o sinal vermelho, tipo, opa, filho, não passa daqui não. Não, sinal vermelho, para, entendeu? Que ele seja um sinalizador na nossa vida. E eu me incluo nisso, eu peço para ele isso sempre também. Espírito Santo, me dá ouvidos abertos para te ouvir, Senhor, sensibilidade à tua voz e um coração disposto a te obedecer imediatamente, apressadamente obedecer, entende? E seja um sinal dentro de mim, se eu for tipo, qualquer coisa, já acendo o sinal vermelho, filha, opa, para, aí não, entendeu? E ele faz, gente, ele é lindo, ele faz. Ele é um Deus de amor, muito amor. Então assim, ó, confessa o que você tem que confessar e começa a partir de hoje uma nova jornada, uma nova plantação, uma plantação de coisas boas e você vai ver, daqui a pouco essas coisas boas vão começar a voltar para você multiplicadas, sabe? Tudo que você fizer de bom vai voltar multiplicado para a tua vida, seja em todas as áreas, área financeira, emocional, sentimental, nas amizades, naquilo que você faz pro próximo, tudo. Tá bom, gente? Então, eu tava lendo alguns comentários que, né, gente pedindo, Mari, por favor, grava um vídeo sobre haters, pessoas que estão na internet e que sofrem ataques de outras pessoas. Meu Deus, quanta maldade, porque hoje ficou fácil, né?
A pessoa não tem nem coragem de colocar a foto dela ali, cria um perfil fake para ir lá atacar outras pessoas. Elas não têm ideia do mal que elas estão plantando para a vida delas, não têm a mínima ideia. Pessoas que deixam comentários maldosos, que usam a dor de outra pessoa para expor ela, sabe? É muito triste, gente, é muito triste o que a gente vê na internet hoje. Então, que a gente seja diferente, sabe? Que eu e você que está ouvindo esse devocional agora, Deus tá te chamando, Deus está nos chamando para sermos diferentes, para fazermos a diferença neste mundo. Eu lembro que uma vez eu fui para Washington e lá tem um memorial do Martin Luther King, né? Martin Luther King, eu imagino que vocês conhecem, mas quem não conhece, ele lutou pelo fim da segregação, né? Entre negros e brancos, porque nos Estados Unidos era terrível. Era terrível, tipo assim, tinha os ônibus só para os brancos, os ônibus para negros, banheiros, era tudo assim, tipo, era ridículo, nojento, sabe? E ele lutou por isso, e ele foi morto por isso, deram um tiro nele, mataram ele, mas ele conseguiu aquilo pelo qual ele lutou tanto, sabe? E as coisas, graças a Deus, mudaram. E aí eu fui lá no memorial dele em Washington, até gravei um livro lá. Gravei um vídeo lá, como se chama? Um vídeo bem antigo. Bom, tá, deixa eu ver. Seja fiel no pouco, alguma coisa assim, eu não sei, enfim, gente. Se eu lembrar, eu coloco aqui embaixo nos comentários depois. E aí, tava escrito assim no memorial dele, que nesta montanha de desespero, eu seja uma pedra de esperança. Eu achei tão profundo aquilo, tão profundo, que nesta montanha de desespero, que era o que eles viviam, ele falou assim, que eu seja uma pedra, uma pedrinha de esperança. Então, nessa montanha de desespero que eu vejo o mundo hoje, sabe, em tantas áreas, eu falo, Senhor, que eu seja uma pedrinha de esperança no meio dessa montanha de desespero. Que a minha vida aqui na terra seja para glorificar o teu nome, seja para fazer o bem, para ajudar outras pessoas, para tornar a vida das outras pessoas mais leve. Porque a Bíblia fala assim, o generoso prosperará, está em Provérbios isso. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você pode dar alívio de muitas formas, gente. Você pode dar alívio com uma palavra, você pode dar alívio com um abraço, com uma escutar alguém que precisa, você pode dar alívio financeiro, se você pode ajudar. Você pode dar alívio compartilhando esse devocional com alguém que precisa dessa palavra, ou de outra palavra, outro conteúdo que te enriqueceu e que te ajudou, e você pode compartilhar. Então tem várias formas, então Deus fala assim, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Não tem, gente, como você plantar o bem e não colher, não tem como, é impossível, entende? Então decida a partir de hoje ser essa pedra de esperança no meio dessa montanha de desespero que a gente vê ao nosso redor. Jesus nos chamou para sermos o sal da terra e a luz do mundo. O que o sal faz? O sal traz sabor. Ontem eu saí para jantar e pedi um prato maravilhoso, só que o prato tava sem sal, e eu falei, meu Deus, que prato lindo, e quando você vai comer, tipo, sem sal, aí eu, moço, traz o sal, por favor, e coloquei sal. Então assim, gente, como a falta pode ser o prato mais lindo, mais maravilhoso, mas sem sal, não tem graça nenhuma. Então assim, o sal, ele traz graça, ele traz sabor, né? Então Jesus nos chamou para trazermos sabor para a vida das pessoas, para trazermos vida, para sermos luz onde está escuro, onde há trevas, entendeu? Então que a partir de hoje você decida ser essa pedra de esperança no meio dessa montanha de desespero, e você vai ver as coisas mudando na tua vida, você vai ver a colheita de coisas boas vindo, e quando vir, começa a vir de caminhonada, e vem cada vez mais, porque ninguém ganha de Deus na honra. Quando Deus honra alguém, quando você honra Deus, ninguém ganha de Deus na honra. Quando você honra Deus e Deus começa a te honrar, você vê que essa honra não para e vem cada vez mais. Então, começa a partir de hoje. Talvez vai demorar um tempinho ainda. Se você plantou coisas ruins, erradas, vai falar, Mário, eu tô plantando coisa boa e ainda não tô vendo os frutos. Calma, ainda tá vindo a colheita daquilo lá atrás. Mas logo vai começar a colheita das coisas boas que você decidiu plantar a partir de hoje. Entendeu? Então seja uma pessoa íntegra, uma pessoa leal, uma pessoa fiel, uma pessoa verdadeira, uma pessoa do bem, uma pessoa que espalha a paz, uma pessoa que leva alívio para a vida dos outros.
Uma pessoa que se ama, que se cuida, cuide do seu corpo, gente. Aquilo que você vai colher lá na frente também é fruto, sabe? Você cuidar do seu corpo, você ir para uma academia, você cuidar da tua saúde, aquilo que você coloca para dentro da sua boca, a alimentação, tudo isso vai ser fruto. Não que isso, tipo, seja pecado. Mari, não tô malhando, não sei o quê. É pecado? Não é pecado, gente. Mas você, tipo assim, vai chegar lá na frente, você não vai ter saúde, sabe? Que nem eu... Tem um senhorzinho lá em Alphaville de 92 anos. O cara vai na academia todo santo dia. Que vergonha, porque ele vai muito mais do que eu. Ele vai todo santo dia, todo mitidinho, assim, e faz musculação, faz aeróbico, não sei o quê. Eu falo, gente, que coisa linda. Mas ele tem essa vida hoje por quê? 92 anos, essa energia, não tá lá numa cama dependendo de ninguém, graças a Deus, porque ele plantou isso. Então, até nas coisas mais... que parecem mais simples, mais corriqueiras, a gente colhe, entendeu? Então, planta hoje o que você quer colher lá na frente. Vamos seguir aqui. Deixa eu tomar mais uma aguinha. E vocês também tomem água, porque tomar água também é amor próprio. Nosso corpo precisa de água, nossa pele também, e mantém a juventude por muito mais tempo a água, tá, gente? Agora vai todo mundo sair correndo e ir lá na geladeira pegar uma garrafa d'água. Então, vamos lá. Versículo 11, né? Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Que ele está falando aqui do Judas, né? Para que se cumprisse a escritura. Agora eu vou para ti. Mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Olha que lindo, gente. Quando a gente está em Cristo, existe plenitude de alegria. Plenitude. Plenitude quer dizer o quê? Quer dizer cheio. Pleno é algo cheio, né? Por exemplo, um copo, se você enche ele, ele está pleno. Ele está cheio. Então, assim, quando a gente anda em Cristo e a gente crê na palavra dele, mas crê mesmo, sem duvidar, porque o inimigo tenta toda hora colocar dúvida, colocar medo, e não só o inimigo, tudo que a gente aprendeu desde pequenininho, é ter medo, é cuidado, olha o homem do saco, e não sei o quê. Meu Deus, gente, eu falo por mim, assim, meu Deus, o que foi colocado de medo em mim, sabe? Medo da água, tipo assim, tanto que, eu falei pra minha amiga aqui na praia, eu falei, vamos fazer esse kitesurf aí, eu quero fazer aula, porque sempre foi, tipo assim, me colocado muito medo da água, medo não sei o quê, medo de comer peixe porque tem espinho, medo disso, medo daquilo, sabe? Medo de tudo. Então, medo do homem do saco, do não sei o quê. Gente, a gente desde pequenininho, a cultura brasileira, as músicas de ninar, meu Deus do céu, tipo, eu fico pensando quem que foi que criou isso? Nana, nenê, que a cuca vem pegar. Papai tá na roça, mamãe no cafezal, sei lá o que, tipo assim, então quem que tá com a criança? Se o pai e a mãe não estão ali, ou seja, dorme na marra, senão a cuca é um monstro, vem te pegar. Tipo assim, você vai pensando, vai pensando aí em todas as musiquinhas, sabe? É violência, atirei o pau no gato, a canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa do fulaninho que não soube remar, ou seja, a canoa virou, pessoas morreram e o fulaninho ainda é um incompetente que não soube remar. Pensa, gente, pobre de maré desci. Que isso? Tipo assim, gente, nós precisamos acordar e entender que isso, tipo, é tudo estratégia do inimigo para ir plantando o mal, para ir plantando pobreza, para ir plantando as crenças limitantes, para ir plantando medo na nossa mente. Nada disso vem de Deus. Deus não deu espírito de medo, tá na Bíblia. Não vos dei espírito de medo, eu dei espírito de poder, eu dei espírito de ousadia. Olha isso, então assim, você tem que conhecer a palavra, se apropriar da palavra e falar, peraí, eu não sou o que eu aprendi, eu não sou o que falaram de mim, eu sou o que Deus fala que eu sou. Como eu falei ontem nos stories no Instagram, e aliás, gente, sigam-me no Instagram, peço para vocês, sigam-me no Instagram, é onde eu posto mais conteúdos, nos stories, eu tô constantemente postando, quando o Espírito Santo traz uma mensagem ao meu coração, eu posto ali, meu Deus, são milhares e milhares de depoimentos que eu recebo do quanto Deus falou, do quanto a pessoa precisava daquela palavra naquele dia,
né? Então, e não custa nada, você pode abrir uma conta, como eu falo, não precisa ter foto, nem o teu nome, mas ter uma conta para você acompanhar esses conteúdos, entendeu? E sempre comenta, curte, compartilha, porque isso também aumenta a entrega do Instagram para outras pessoas desses conteúdos. Então, assim, gente, então, quando nós nos apropriamos da palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos nos apropriar. Então, como eu falei ontem nos stories, que Deus, o anjo do Senhor apareceu para Gideão e falou: o Senhor é contigo, valente guerreiro. Que valente guerreiro, gente. Ai, que dózinho do Gideão. O anjo do Senhor apareceu para Gideão e falou: o Senhor é contigo, valente guerreiro, quando Gideão estava escondido, morrendo de medo dos inimigos, do adversário, porque a Bíblia fala que Gideão estava malhando trigo no lagar. O que é isso, Mari? Malhando trigo no lagar. Lagar, gente, lagar é o lugar onde se esmagavam as uvas para fazer o vinho. E o lagar tem que ser um lugar úmido e escuro, mais escuro, entendeu? Para que a uva seja feita ali, para que seja um bom vinho. E malhar o trigo tem que ser num lugar aberto, ao ar livre, num lugar ensolarado, num lugar, né, de ventilação, de luz. Então, se ele estivesse malhando o trigo livremente, ele estaria malhando o trigo num lugar aberto, a campo aberto, a céu aberto. Mas ele estava malhando o trigo no lagar, ou seja, escondido, no lugar fechado lá e úmido, onde se esmagam as uvas. E por que ele estava malhando o trigo no lagar e não no trigal, não lá fora? Porque ele estava se escondendo dos midianitas, né? Que roubavam, que saqueavam, que estavam, atormentando o país, estavam Israel saqueando, entendeu? Então ele estava escondido de medo. E aí quando o anjo do Senhor aparece e fala: o Senhor é contigo, valente guerreiro, poderoso guerreiro, né? Tem versões que falam poderoso guerreiro, valente guerreiro. E aí Gideão, tipo assim: Senhor, como que eu posso ser se o Senhor tá comigo? Como que tá acontecendo tudo isso? Né? Às vezes a gente faz essa pergunta: mas por que tá acontecendo isso se o Senhor tá comigo? E ele fala: Senhor, a minha família é a menor, meu clã é o menor, e eu sou o menor da minha família, ou seja, eu sou insignificante. E Deus fala: com a força que você tem, vale livrar Israel das mãos de Midian. Deus tá mandando ele pra guerra, gente. A história é linda, linda, linda. Tem um vídeo no meu canal que eu gravei também, que eu conto a história de Gideão. É muito lindo. Eu acho que se chama Deus Vai Te Honrar. Não é essa, é outra. Enfim, eu vou procurar lembrar e como deixar aqui nos comentários para vocês. Ou a Mirla, que edita para mim e sobe os devocionais pro canal, ela vai achar e colocar aqui para vocês nas descrições esses vídeos que eu falei. E então assim, mas Deus estava zombando dele quando ele falou assim: o Senhor é contigo? Quando o anjo do Senhor falou: o Senhor é contigo, valente guerreiro. Chamou ele de valente guerreiro quando ele estava se escondendo de medo dos midianitas. Não, Deus não estava zombando. Deus chamou ele de valente guerreiro, porque Deus sabia o que Deus tinha colocado dentro dele. Que a essência dele, que ele nasceu, é de valente, é de um guerreiro, é de alguém que não teme. Porque Deus falou assim: você vai destruir todo o exército inimigo como se fosse um só homem. E ele foi. E o exército inimigo eram milhares e milhares, exércitos, milhares e milhares e milhares contra eles, que era um pingo de gente. E Deus fez o milagre. Por quê? Deus sabia o que tinha colocado dentro dele. Então, Deus sabe o que ele colocou dentro de você. Deus sabe a coragem, a força, a ousadia, o potencial que ele colocou dentro de você. E tudo que você foi aprendendo desde a tua infância, entendeu? O medo, as crenças limitantes. Não, a gente não pode isso. Não, isso tá muito caro. Não, isso daí não é coisa pra você. Não é pra gente. Isso daí é pra gente rica. Isso daí não sei o quê. Gente criando um monte de coisa que é tudo mentira. Entendeu? Jesus veio e pagou esse preço tão alto para que a gente tivesse uma vida e vida em abundância. Ele falou: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, que é Satanás. Veio para matar, roubar e destruir. Entendeu? Tudo o que é herança tua, herança nossa, ele veio para isso. Aí Jesus fala assim: mas, eu amo o mas de Jesus, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não é qualquer vidinha não, gente, é vida em abundância.
sabe? Então, essa crença, principalmente do brasileiro, de que de enaltecer a pobreza, de que riqueza não é de Deus. Como que não é de Deus, gente? Se Deus, se o céu, as ruas são de ouro, é tudo de pedras preciosas. Se você vai ler ali o Antigo Testamento, o Êxodo, tudo, quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo lá, é tudo de ouro. Deus falou: eu quero tudo de ouro maciço, de madeira de acácia, de linho fino do Egito, tingido de roxo, azul e vermelho, porque as roupas tingidas naquela época eram as mais caras, e o linho fino era o mais caro, e a madeira de acácia era mais cara, e tudo de ouro maciço, e de prata, e de bronze, e não sei o que. Tipo assim, Deus é um Deus de riqueza, ele gosta do que existe de mais nobre, entendeu? Mari, então por que Jesus veio pobre? Jesus veio pobre, a Bíblia fala que ele veio pobre para que, através da sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Então Jesus veio para sofrer tudo aquilo que um ser humano poderia sofrer para que nós não precisássemos sofrer. Ele veio para pagar a nossa conta, a nossa dívida que nós tínhamos através do pecado, que começou lá em Adão. Nossa, a Bíblia fala que nós já nascemos em pecado, né? Você pode ver que uma criança às vezes tem má intenção. A criança é pura, não sei o quê. Ela sabe que faz errado. Por exemplo, você vê que quando uma criança está fazendo uma coisa errada, ela não fica quietinha. Que você fala assim, vixe, tá quietinha demais, tá aprontando alguma. E às vezes tá fazendo maldade. Como a minha mãe contava uma história que, tava um inverno muito frio, disse que eu tinha 2 aninhos, gente. E tava um inverno muito frio e tinha amanhecido água no tanque, não sei o que lá. E eu amava bichinho, animalzinho, mas criança, não sei, ela tem um ladozinho meio cruel, às vezes, né? De morder o amiguinho, de essas coisas. E ela falou que eu taquei o gatinho dentro do tanque com aquela água gelada. E ela falou que ela me deu uma surra por causa disso. E eu, lógico, eu não lembro, eu tinha 2 aninhos. Então, assim, é uma maldade. Eu taquei o gatinho ali dentro. Vai saber por que eu taquei o gatinho, entendeu? E, enfim, então, assim, Jesus veio para pagar a conta, para pagar a dívida. Então, a Bíblia fala assim, ó, que ele se fez pobre para que, através da sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Então, Jesus, aqui na terra, ele era pobre o quê? Espiritual ou financeiramente falando? Ou materialmente? Ele era pobre materialmente, porque espiritual ele era riquíssimo, né? Os milagres que ele fazia, ressuscitar morto, curar cego de nascença, paralítico de nascença, libertar endemoniados, tudo, leprosos. Então, assim, ele era riquíssimo espiritualmente, ele veio pobre materialmente. Então a Bíblia fala, ele se fez pobre para que através da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. A Bíblia fala, ele se fez maldito por nós, para nos livrar de toda maldição, entendeu? Porque a Bíblia fala, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está escrito isso já lá no Velho Testamento, tudo apontando para Jesus, de como seria a morte dele, a vinda e a morte dele. Então todo o preço ele já pagou, gente. Então você não tem que pagar algo que já está pago. Você só vai pagar algo que já está pago se você não tiver consciência e conhecimento de que alguém já pagou para você, entendeu? Aí você vai lá pagar de novo uma conta que já está paga, porque você não sabe que alguém já pagou para você. Então, assim, no Brasil tem uma crença, sabe? E é engraçado, porque nos países de primeiro mundo, eles pensam o contrário. Tipo, se uma pessoa está na pobreza, fez alguma coisa de errado, plantou alguma coisa ruim, porque Deus é abundância, Deus é prosperidade. Os americanos pensam assim, gente. Pessoas de primeiro mundo pensam assim. Porque, peraí, Deus fez o céu, tudo, a Bíblia fala que as ruas são de ouros e de cristal e pedras preciosas. Então, o nosso Deus, ele é abundante, é extravagante, né? O tabernáculo, tudo que era dele, que ele mandava fazer, né? Tipo, pra ele, era tudo do melhor, do que tinha de mais caro, de mais excelente. Então, o nosso Deus é de excelência. Então ele tem isso para você. Agora precisa ser jogado no lixo todas essas crenças que talvez você ouviu do seu pai, da sua mãe, que perpassou gerações, que eles também ouviram. Eles não falaram por mal, mas eles também ouviram dos pais dele, que os pais deles também ouviram dos pais, e isso perpassa gerações. Mas eu declaro que isso está sendo quebrado em você. Você está quebrando a maldição da sua família. Deus sempre levanta um na família para quebrar a maldição, para escrever uma nova história, entendeu? E Deus está escolhendo você. Você não está ouvindo esse devocional por acaso. Deus está te escolhendo para quebrar essas crenças, esse mal, e para escrever uma nova história na vida da tua família.
É aquele negócio, não importa se você veio de uma família pobre, a partir de você vai vir uma família rica, entendeu? Então você pode fazer tudo diferente. Só você conhecer a palavra e aplicar isso daqui. Gente, é tão simples, é tão simples. É só você conhecer a palavra que você tem acesso, graças a Deus, porque muitos países já não podem mais ter a Bíblia. E pode acontecer que no Brasil também. Espero peço a Deus que isso nunca aconteça. Mas se acontecer, por isso que eu leio tanto o que eu falo aqui pra vocês. Quase 30 anos lendo essa palavra, entendeu? Eu termino, eu leio de novo, eu leio. Agora, tô lendo de novo. Chega em Apocalipse, volto lá pra Gênesis, vamos tudo de novo, porque eu quero gravar cada palavra no meu coração, como a Bíblia fala, né? Gravei a tua palavra do meu coração para não pecar contra ti. E também para acessar tudo que é meu, lembrar do que Deus fala a meu respeito, não do que a minha mãe falou, do que meu pai falou, do que a sociedade fala, do que, né, colocando um monte de limitações, de medos, de crenças, de coisas que não vêm de Deus. Então eu quero o que vem de Deus, eu fico com aquilo que Deus pensa a meu respeito, o que Deus fala a meu respeito, e o que Deus pensa a nosso respeito. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro, para vos fazer prosperar, sabe? Então, esses são os pensamentos de Deus sobre nós, gente. Os planos dele são de paz, são de prosperidade para a tua vida. Então, por que você vai ficar com aquilo que a tua família falou, que a sociedade falou, que, sabe, na escola você aprendeu? Não. Você tem que jogar tudo que é mentira fora e ficar com a verdade. E a verdade é o quê? É uma vida com abundância. Jesus veio para que você tivesse vida e vida em abundância. E olha só aqui no versículo 13, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Olha que lindo, plenitude de alegria, a paz. A Bíblia fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito. Então, a tua vida tem que ser uma vida justa, fazer o correto, e então você vai ter paz e alegria no teu espírito. E a paz de Jesus que excede todo o entendimento, que ele fala, eu vos dou a minha paz. Eu não dou a paz que o mundo dá. A paz de Jesus é a paz muito maior. A paz do mundo é uma paz enganosa. A paz de Jesus é a paz que excede todo o entendimento. O que é isso? Uma paz que excede todo o entendimento. Que ainda que, momentaneamente, eu possa passar por circunstâncias contrárias, adversas, que queiram me afligir, quando eu estou firme com Jesus dentro de mim, reina uma paz e a certeza de que tudo vai ficar bem. Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, gente, se eu amo a Deus, eu estou tranquilo. Nada na minha vida vai acontecer sem a vontade dele. Nada. Então, assim, ou você entende de uma vez por todas que todas as coisas cooperam para o teu bem, ou você vai arrumar um inimigo em cada esquina. Ou tudo você vai achar que é perseguição, que é isso, que é aquilo. Não, peraí, deixa eu pensar. Se a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são todas as coisas. Deus não falou algumas coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Não, ele falou todas as coisas. Então, tudo que está acontecendo, claro, tem que ver as consequências daquilo que eu plantei. Mas, eu tô plantando coisa boa, tô fazendo certo. Justiça, paz, alegria no espírito. Eu estou sendo justa. Então, o que está acontecendo na minha vida, Deus está permitindo, entendeu? E aquilo que eu posso mudar, eu vou mudar. Aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer. Mas tem coisas que é só com Deus. Então, a gente fica nessas horas com a paz de Jesus, que excede todo o entendimento e a certeza de que ele está cuidando de tudo e que essa situação vai reverter para o seu bem, vai contribuir para o seu bem. Vamos seguir aqui, gente. Versículo 14. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, nós não somos desse mundo, gente. Nós somos diferentes, nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Amém. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha isso, gente. Você tem dúvida do que é a verdade? Você está buscando pela verdade? Meu Deus, o que é a verdade, afinal? O que é a verdade? Isso que você está escutando agora, a palavra de Deus, a tua palavra, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que a gente está lendo agora aqui, a palavra de Deus, a verdade. Então fica com a verdade, por isso que você tem que conhecer a palavra, para você ficar com a verdade e não com a mentira que você escutou a vida inteira.
E não com as crenças limitantes, e não com medo, e não com temor, e não com complexo de inferioridade, e não com nada disso, entendeu? Mas com a verdade liberta. Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. E à medida que você vai conhecendo essa palavra, você vai, elas são como águas, rios de águas vivas que vão nos limpando e tirando toda aquela água suja, tudo que tinha de sujo, entendeu? E a gente fica com a verdade. Versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Versículo 20. Jesus ora por todos os crentes. Minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Somos nós, né, gente? Tipo, por aqueles que viriam ainda. E foram eles que começaram, né? Os discípulos, depois que Jesus morreu, eles propagaram o evangelho, pagaram o preço com a própria vida, serem decapitados, torturados, mortos, jogados para serem comidos por leões, feras, e eles fizeram por amor, né? E que nem Estevão foi apedrejado até a morte, mas ele viu, tipo, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele viu os anjos de Deus, o céu aberto, coisa mais linda. Então eu imagino que ele não sentiu nada ali de dor, nada, tipo, ele já estava vendo a glória para onde ele estava indo, que coisa linda, gente. E a Bíblia fala que eles não amaram, né, a sua vida até o fim. Eles amaram mais a glória de Deus, glorificar a Deus. Eu fico lendo aqui, gente, daí eu começo a falar e daí vem tanta coisa, eu vou lembrando de tudo, das passagens da Bíblia, assim, e daí, tipo, se eu me empolgo aqui, eu fico 3 dias aqui falando. Deixa eu voltar pra cá. Tá, minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Olha o quanto Jesus fala da unidade aqui, gente, de nós sermos um, de um proteger o outro, de um defender o outro, de um não permitir, não falar mal do outro, não julgar, não acusar. E se você vê um irmão teu fazendo alguma coisa, a Bíblia fala, vai lá e fala pra ele, entende? Fala, tipo, você fez a tua parte, se ele ficar chateado com você, ok, mas você, tipo, sabe? Falar, irmão, você tá pisando na bola, isso vai trazer consequências pra tua vida, isso não agrada a Deus, entendeu? E, né, às vezes é tudo que a pessoa tá ouvindo, às vezes pode ficar chateado, às vezes pode falar, obrigada, não tinha visto isso, sabe? E você livrou ele de consequências gravíssimas. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha só, quando a gente tiver plena unidade, né? Quando a gente tiver plena unidade, o mundo vai saber que Deus enviou Jesus. Entendeu? Olha só a responsabilidade que a gente tem, gente, de sermos unidos, sabe? De um proteger o outro, amar o outro. Pai, versículo 24. Quero que os que me deste estejam comigo aonde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Olha, porque Jesus já estava, né? Sempre existiu. Versículo 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Olha, Pai justo. Deus é justo. Justiça. Eu te conheço, então sejamos justos também, né? Eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Que coisa linda, né, gente? Meu Deus, quanta riqueza, que tesouro que a gente tem, que é a palavra de Deus. Que é poder ler essa palavra, conhecer a palavra de... Meu Deus do céu. Nossa, saber que, né, antigamente as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Era escrita em latim, só os padres que podiam ter acesso em latim, as pessoas não tinham acesso. Depois que ela começou, primeiro era hebraico, aramaico, latim, grego, depois foi pro grego, depois que foi para as outras línguas, entendeu? Que hoje nós temos acesso a essa riqueza aqui e muita gente não lê, né? Fica aberto lá no Salmo 91, no Salmo 23, pegando poeira como se deixar ali aberto tivesse algum poder. Não, ela só tem poder à medida que você lê e que as palavras entram para dentro de você e que você pratica as palavras. Aí tem poder. Aí ninguém pode com essa palavra.
Certo, gente? Vamos orar então pra gente encerrar o devocional de hoje. E aqui já são 2 e pouco da tarde. E minha amiga tá lá na praia me esperando. E eu tô aqui no hotel, dentro do quarto até agora, do apartamento. Paizinho, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Jesus, porque a tua palavra é a verdade. Obrigada porque a tua palavra nos liberta, Senhor, nos traz conhecimento daquilo que é o nosso testamento, Senhor, de toda a herança que o Senhor deixou para nós. A tua palavra nos instrui, Senhor, como nós devemos agir em cada coisa, Senhor. É tão simples, é só obedecer. É só obedecer o que o Senhor já deixou escrito pra gente. E então nós vamos ter uma vida abundante, nós vamos ter a tua plena alegria, como o Senhor falou, Jesus. Nós vamos viver a tua paz que excede todo entendimento. Senhor, que o Senhor coloque em nós cada dia mais fome e sede pela tua palavra. E que o Senhor abra o nosso entendimento para que a gente venha entender com profundidade completamente, Senhor. Dá-nos, Deus, como eu sempre tenho orado, a mim e cada um dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa oração agora, dá-nos ouvidos sensíveis à tua voz, Espírito Santo, e um coração disposto a te obedecer imediatamente, Senhor. Pai, eu te louvo porque eu sei, Deus, que a partir de hoje o Senhor está marcando a vida de pessoas que estão ouvindo esse devocional. A partir de hoje, Senhor, o Senhor está escrevendo uma nova história. A partir de hoje, eles vão começar, muitos deles, Deus, a plantar coisas boas. A partir de hoje, muitos deles estão fazendo alianças com o Senhor, Deus, de fazer uma nova plantação, de decidirem ser sal da terra, luz do mundo, uma pedra de esperança no meio de uma montanha de desespero que é esse mundo, Pai. Porque o Senhor nos chamou, Deus, para fazermos a diferença aqui na terra e para sermos um, Senhor. Pai, gera nos nossos corações o amor verdadeiro, o teu amor, Jesus, o teu amor que o Senhor foi capaz de morrer por nós, por esse amor tão grande que tem no seu coração, Senhor. Coloca esse amor nos nossos corações, Deus, pelos nossos semelhantes. Livra-nos, Deus, de julgamentos, livra-nos de julgarmos as pessoas, ajuda-nos a entendermos e a amá-las, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ainda que a gente não concorde com o que elas fazem, Senhor, que nós não sejamos como os fariseus hipócritas e atiremos pedras nelas, mas que a gente ore por elas, porque o Senhor falou, Jesus, que nós devemos orar até pelos nossos inimigos, Senhor. Então dá-nos esse amor, essa capacidade, Senhor. E obrigada, Deus, porque o Senhor está levantando pessoas aqui e escolhendo pessoas nesse dia, Deus, que estão ouvindo essa oração neste momento. Umas vão estar ouvindo hoje, outras outros dias, mas eu sei que não importa o dia que as pessoas vão ouvir, elas vão ouvir no dia certo, no momento certo, Senhor. E quando elas ouvirem, o Senhor vai estar escolhendo elas entre a sua família para escrever uma nova história, Senhor, para dar um novo rumo na família, para quebrar maldições, Senhor. E essas maldições não serão passadas para frente, elas serão todas quebradas, porque a tua verdade, a tua palavra liberta. Eu peço que o Senhor esteja abençoando, Senhor, de forma sobrenatural a vida de cada pessoa, Deus, que está ouvindo esse devocional agora. Que o Senhor esteja, Senhor, manifestando, Deus, enchendo o coração de cada uma delas, a alma, Deus, a mente, da tua paz que excede todo entendimento, da plenitude da tua alegria, Jesus, como o Senhor falou. Deus, da certeza, da vitória que o Senhor já conquistou para nós, que o Senhor esteja, Deus, fazendo elas lembrarem o tempo todo da tua palavra, do que o Senhor diz sobre elas e do que o Senhor pensa sobre elas, que são pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de nos fazer prosperarmos, Senhor, pensamentos de nos dar o fim que desejamos, o Senhor falou, Pai, e nós cremos na tua palavra e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Obrigada por esse amor tão grande, Pai. Pedimos que o Senhor nos esconda debaixo das tuas asas, livra-nos de todo mal, Senhor, guarda as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, Deus, tudo aquilo que é nosso, que leva o nosso nome, Deus, e que diz respeito a nós direto ou indiretamente, nossos trabalhos, nossas empresas, Deus, aqueles que trabalham com a gente, guarda, Pai, cada um, Senhor. Em nome de Jesus, reveste-nos com as tuas armaduras a cada manhã, nos fortaleça, Senhor, na tua palavra, grava as tuas palavras no nosso coração e nos faça lembrar de todas as coisas na hora certa, Paizinho, para que a gente sempre venha fazer a tua vontade, Deus, estar debaixo das tuas bênçãos e plantar, Senhor, somente o bem. Coloca o teu amor nos nossos corações, Deus, e obrigada pela paz que o Senhor está derramando sobre nós neste momento, pela tua alegria, Senhor, pela
pelo descanso na alma, pela certeza, Deus, de que o Senhor está cuidando de nós em cada detalhe da nossa vida, mesmo nas coisas que a gente não entende, às vezes no momento nós sabemos que vai contribuir para o nosso bem. O Senhor vê tudo, o Senhor vê lá na frente, e o Senhor às vezes nos tira de lugares, de mesa, afasta pessoas das nossas vidas porque iriam nos fazer mal, Senhor, porque seria para o nosso mal. E às vezes a gente não entende, às vezes não é isso que a gente quer para a nossa vida, mas é o melhor que o Senhor está fazendo para nós. O Senhor está vendo lá na frente e está nos dando livramento. Obrigada, Paizinho, por esse amor tão grande, Senhor. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. A Ti a nossa gratidão, Senhor, pela Tua fidelidade, pela Tua lealdade, pelo Teu amor sem fim pelas nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos e Te honramos, Jesus. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor conquistou para nós, Deus. Essa vida com abundância que o Senhor pagou um preço tão alto para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E nós repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus todas as artimanhas do diabo, Senhor, que veio para matar, roubar e destruir, como o Senhor falou, que seja tudo destruído, que sejam frustrados todos os planos dele contra as nossas vidas, Senhor, e que a gente viva essa vida com abundância que o Senhor já conquistou, já pagou o preço por nós, Paizinho. Nós Te amamos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, gente? Então, bora agora compartilhar esse devocional nos grupos de WhatsApp, postar no Instagram de vocês, compartilhar com outras pessoas. Vamos passar para frente. Vamos ser essa pedra de esperança, né, no meio da montanha de desespero que é esse mundo. Vamos ser sal da terra, luz do mundo, fazer a diferença, plantar o bem e não olhar só para o nosso umbigo. E enquanto a gente cuida dos outros, Deus está cuidando da gente. A Bíblia fala assim... Jesus falou, buscai, pois, o reino de Deus e a sua... Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, todas essas coisas que vocês se preocupam, que vocês têm medo, têm preocupação do dia de amanhã, quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto a isso, aquilo, né? Então, Jesus fala assim, cuida do meu reino em primeiro lugar, que eu cuido de vocês, que eu cuido disso daí. E é muito real, gente, como Deus faz isso. Então, que o teu coração descanse, que você sinta a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, e tenha certeza que teu Pai está cuidando de você em cada detalhe, tá bom? Um beijo, meus amores. Deus abençoe vocês.